Na aula passada, nós vimos que os estimadores obtidos pelo método de mínimos quadrados são não viciados e identificamos também quais são as suas respectivas variâncias. Essas quantidades foram determinadas sem o uso de nenhuma hipótese acerca da distribuição dos dados. Na aula de hoje, nós vamos construir intervalos de confiança e realizar testes de hipótese em torno de beta 0 e beta 1. Para que isso seja possível, é necessário que conheçamos a distribuição de probabilidade dos estimadores aqui determinados. Dessa maneira, em adição às hipóteses que fizemos na aula passada, vamos também assumir que a variável aleatória epsilon segue uma distribuição normal. Nós já havíamos assumido que a sua esperança era zero e também que a sua variância era desconhecida e fixada em sigma quadrado. Nós tínhamos também assumido a relação linear entre a preditora x e a resposta y, tendo aqui uma componente de erro epsilon, e além disso, que os épsilons para observações distintas eram não correlacionados, e assim a covariância era zero. Precisamos notar que essa terceira hipótese, sob o caso de normalidade dado em 2, implica, então, que as observações I e J são observações independentes. Por consequência, combinando as hipóteses 2 e 3, temos que os erros epsilon I são I e D. Já havíamos observado que a esperança de y é beta 0 mais beta 1x e que também a variância de y é o sigma quadrado, lembrando que o sigma é desconhecido. Agora, assumindo que o epsilon segue a distribuição normal do slide anterior, por consequência, temos que y também segue uma distribuição normal, com esperança beta 0 mais beta 1x, essa daqui a gente vai denominar de função de regressão, e a variância sigma quadrado. Então, dada a reta de regressão, uma vez estabelecida essa reta, a gente vai poder ver que o y está acima ou abaixo dessa reta, de acordo com o termo epsilon, que é o erro que segue a distribuição normal. Como dito, dada a nossa variável preditora x, a variável resposta y, nós temos uma reta de regressão, que a gente vai chamar de função de regressão, que é o beta 0 mais beta 1x, e para cada observação yi, esse y dista da reta pela quantidade epsilon-i, onde esse epsilon-i segue uma distribuição normal. Para cada uma dessas observações, o epsilon segue distribuição normal. Tendo em vista que a nossa variável y é uma variável aleatória com distribuição normal, cuja média é aquela dada por beta 0 mais beta 1x, e sabendo também que o beta 1 chapéu tem esperança beta 1 e a variância calculada na nossa aula anterior, nós vamos poder observar que o beta 1 chapéu também segue uma distribuição normal. Isso é devido ao fato de termos aqui a linearidade de uma variável que é normal com coeficientes lineares. Como dito, a nossa variável beta 1 chapéu tinha esperança beta 1 e a variância dada por esse termo. Como beta 1 chapéu é função de y e y é função de epsilon e epsilon é normal, podemos dizer, como afirmado no slide anterior, que beta 1 chapéu segue uma distribuição normal com esperança beta 1
e variância sigma quadrado dividido pela soma dos quadrados de x corrigidas pela média. Com essa característica, podemos dizer que beta1 chapéu menos beta dividido pela variância de beta1 chapéu segue uma distribuição normal, assumindo que essa variância é completamente conhecida. O que acontece é que a variância de beta1 chapéu depende do sigma, e o sigma é desconhecido. Dessa maneira, o que a gente pode fazer é procurar um estimador para sigma quadrado, utilizar esse estimador no denominador da nossa quantidade pivotal e, consequentemente, termos como distribuição uma distribuição T com n menos 2 graus de liberdade. É fácil ver resultados de inferência para vocês que S quadrado é um estimador não viciado para variância sigma quadrado. Portanto, o que temos nesse ponto é que a gente sabe quem é beta1 chapéu, a gente tem um estimador para sua variância e a gente sabe qual que é a distribuição da quantidade pivotal, beta1 chapéu menos beta dividido pela raiz quadrada da estimativa da variância de beta1 chapéu. Tendo essas ferramentas em mãos, o que a gente pode fazer é inverter essa quantidade pivotal e observar que beta1 chapéu mais ou menos o valor crítico da distribuição T com n menos 2 graus de liberdade, alfa sobre 2, vezes o termo de erro padrão, constrói para a gente um intervalo de confiança de 1 menos alfa. Nós poderemos trabalhar da mesma maneira com beta zero. Beta zero, a gente sabe qual que é a sua esperança, a gente sabe qual é a sua variância e, portanto, qual é um estimador para a sua variância e, consequentemente, nós seremos capazes de construir um intervalo de confiança para beta zero utilizando esse estimador beta zero chapéu. Esse intervalo de confiança de 1 menos alfa por cento para beta zero vai ser dado, então, pelo nosso beta zero chapéu, mais ou menos o valor crítico da distribuição T com n menos 2 graus de liberdade, utilizando a referência de alfa sobre 2, vezes o erro padrão da nossa estimativa. É importante relembrar que se a gente quer um intervalo de confiança com área 1 menos alfa, eu quero a confiança sendo de 1 menos alfa, a gente vai precisar olhar essa distribuição de referência, que no nosso caso é a distribuição T, observar que temos n menos 2 graus de liberdade e determinar qual é o valor crítico menos T e T, lembrando que a T é a distribuição simétrica, que deixa nos seus extremos a área alfa sobre 2. Uma vez identificado quem são esses valores críticos, a gente pode retornar à fórmula dos intervalos de confiança para obter os seus respectivos valores numéricos. Para a realização de testes de hipóteses, precisamos lembrar alguns dos seus conceitos. Então, para um teste de hipótese, a gente tem a hipótese nula, a hipótese alternativa, a estatística do teste, que é baseada numa quantidade pivotal, o nível de confiança, e a gente faz a determinação do que é a região de rejeição. Dentro do contexto de testes de hipótese,
nós podemos realizar alguns erros também. Esses erros podem ser o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Esses erros, mais especificamente, são o seguinte: quando a hipótese nula é de fato verdadeira e a gente toma a decisão de rejeitar a hipótese nula, esse é o erro do tipo 1. Quando a hipótese alternativa é a hipótese verdadeira e a gente aceita a hipótese nula, nós temos o erro do tipo 2. A gente denota a probabilidade do erro tipo 2 como beta e a probabilidade do erro tipo 1 como alfa. Um teste de hipótese comumente realizado dentro do contexto de modelo de regressão linear simples é testar se o beta 1, sem chapéu, claro, é igual a zero. O que isso significa? A gente precisa lembrar que a reta de regressão é dada por beta 0 mais beta 1x. Quando beta 1 for igual a zero, isso significa que a nossa reta de regressão é apenas o beta 0. Sendo apenas o beta 0, nós não temos nenhum efeito da variável preditora sobre a nossa variável resposta, de forma que a reta de regressão acaba sendo uma reta paralela ao eixo x. Devemos observar que a quantidade pivotal utilizada na construção do intervalo de confiança era beta 1 chapéu menos beta 1 dividido pelo estimador da variância do beta 1 chapéu, raiz quadrada disso tudo. Isso daqui segue uma distribuição T com n menos 2 graus de liberdade. Agora, sob a hipótese de que beta 1 é igual a zero, a nossa estatística do teste resume-se a beta 1 chapéu dividido pela raiz quadrada do estimador da variância de beta 1 chapéu. Para esse conjunto de dados, nós temos 25 observações provenientes de lotes de peças produzidas. Temos o número de horas necessárias para a construção desse lote de peças e temos também a quantidade de peças produzidas e presentes naquele lote. Temos, então, 25 lotes, dos quais eu mostro os 10 primeiros aqui. A primeira variável é o tamanho do lote, 80 peças, 30 peças. A segunda variável é o número de horas trabalhadas para a produção desse lote, 399, 121 horas. Ao construir um scatterplot, onde no eixo X colocamos o tamanho do lote e no eixo Y colocamos o número de horas trabalhadas para a produção do lote daquele tamanho, nós podemos ver a existência de um padrão aparentemente crescente nessa relação. A gente pode assumir que esse padrão segue o comportamento de uma reta, onde a reta será o beta 0 mais o beta 1, x mais o y. Utilizando o software R com o comando lm, nós podemos executar lm parênteses v2 til v1 para o nosso conjunto de dados. O que o R fará nessa ocasião vai ser ajustar o modelo de regressão linear simples, onde a resposta é a variável v2 e o preditor é a variável v1. Nesse caso, o R identificou como estimativas do intercepto beta 0 ou beta 0 chapéu, por ser a sua estimativa, ela vale 62,366 e a estimativa para o beta 1, ou seja, o beta 1 chapéu, é 3,570. Olhando ainda essa saída do R, nós podemos observar algumas outras coisas. Existe aqui a realização do teste de hipótese de beta 1 ser igual a zero, ou seja, é o nosso beta 1 chapéu dividido pelo seu erro padrão,
isso dá para a gente uma estatística T de 10,29, com um p-valor associado de 4 vezes 10 a menos 10. Adicionalmente, temos também a estimativa do sigma chapéu, não sigma ao quadrado, mas o sigma chapéu, como 48,82, com 23 graus de liberdade. O percentual de variação de y, explicado pelo nosso modelo, é de 82%. É importante lembrarmos também que V1 representa o tamanho do lote que temos e V2 é o tempo necessário para a construção daquele lote. Então, a forma de a gente interpretar esse valor 3,5 é verificar que o aumento do lote em um tamanho, em uma unidade, implica, em média, no aumento de 3 horas e meia no tempo de produção. Como dito no slide anterior, a nossa estimativa do parâmetro beta1, ou seja, o beta1 chapéu é 3,57, o beta0 chapéu 62,37. Ou seja, para cada unidade adicional presente no lote, são necessárias 3,57 horas a mais de trabalho. Se utilizarmos a fórmula do nosso modelo de regressão, onde o valor predito é o beta0 chapéu mais o beta1 chapéu vezes x, onde x é o tamanho do lote, nós poderemos estimar quanto tempo, em média, seria necessário para produzir esses lotes. De acordo com esse modelo, um lote de tamanho 30 levaria, em média, 169 horas, um lote de tamanho 40, aproximadamente 205 horas. O que é importante observar é que esses valores são valores esperados, ou seja, em média, em várias repetições de construções de lotes de tamanho 30, o tempo médio dessas produções de lotes de tamanho 30 seria 169 horas. Então, como exemplo, existe variabilidade em torno desses valores. Então, voltando aqui no nosso exemplo de tamanho 30, apesar do valor esperado ser 169, nós tivemos observações de 121, 212 e 273 horas. Para os lotes de tamanho 40, apesar do valor esperado ser 205 horas, observamos 160 e 244 horas. Dessa maneira, podemos construir a nossa reta de regressão. Essa reta azul, ela tem uma inclinação proporcional a essas 3,57 horas iniciais, e o que era importante observar é que a reta azul, ela indica para a gente valores esperados, valores médios, e que em torno desses valores médios, as observações possuem variabilidade. Veja, por exemplo, para 50 horas, nós temos observações de aproximadamente 150 horas, 210 horas e um pouco acima, 260 horas.